Eu estou aqui gravando esse vídeo para compartilhar com vocês mais uma vez uma palavra de reflexão que nos faz pensar um pouco sobre Jesus e sobre a sua maravilhosa graça, né? A respeito de que Jesus, o Adão perfeito, cuja obediência é atribuída a cada um de nós. Dentro desse pensamento, Jesus, um Adão, que a obediência é atribuída a nós. A Bíblia, eu quero falar sobre isso porque a Bíblia, muitos que às vezes não seguem a fé conforme nós seguimos ou acreditamos, pensam que a Bíblia é um livro de inúmeras histórias desconectadas. Mas eu quero partilhar com vocês nesse momento que a Bíblia não é um livro de histórias desconectadas. Cada história na Bíblia aponta para histórias de alguém melhor. Personagens, aponta para personagem onde tem personagens que aponta para alguém melhor, né? Que aponta para Jesus Cristo. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, né, na formação do homem, Adão, no jardim do Éden, ele não passou no teste da obediência quando ele foi falado que não era para tocar no fruto, né, que traria, no fruto do jardim lá no Éden, que traria conhecimento do bem e do mal. Ele pega, come do fruto daquilo que foi vedado a ele, foi vetado a ele, não foi dado a ele. Ele toca naquilo que não foi dado a ele, e com isso ele não é aprovado no teste da obediência, né? Mas Jesus é um Adão melhor. Esse Adão imperfeito, esse Adão lá no Gênesis, ele simplesmente, essa história, ela aponta para um Adão melhor, cuja obediência, né, é atribuída a nós, né? Por causa da obediência de Jesus, nós saímos vencendo, ganhando com isso, né? Então nós podemos olhar para Adão e lembrar que por causa da desobediência de um homem só, a transgressão, o pecado, toda a maldade, todo o mal entrou no mundo, mas por causa da obediência de um só homem, como fala em Romanos, capítulo 5, versículo 15, toda desobediência, todo pecado, toda maldade foi vencida. Porque a palavra, quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, ele mostra aos Romanos que toda desobediência foi vencida por causa da obediência de Cristo. A obediência de Jesus foi atribuída a nós. Por causa da obediência dele, nós não somos mais vencidos, nós não somos mais derrotados, nós podemos ter acesso ao Pai. Então, quando você vê o texto bíblico de lá onde Gênesis, onde Adão ele é derrotado por causa da desobediência, mas acontece que Jesus Cristo apontava, esse Adão imperfeito apontava para um Adão perfeito que haveria de vir, Jesus Cristo. Esse Adão perfeito que, por causa dessa obediência dele, nós vencemos também. Então eu quero partilhar com você nesse dia de hoje, que você pense nisso, pense em que não há nada que façamos que pode fazer com que nós nos tornemos melhor em relação a Deus. Até as pessoas, nós podemos até fazer algumas coisas que nos faz melhor em relação aos nossos semelhantes, mas em relação à aceitação de Deus, em relação ao Senhor, quando nós somos aceitos por Ele, porque Jesus Cristo conquistou isso para nós. Então Jesus é o Adão perfeito, cuja obediência é atribuída a nós, porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas por causa da obediência de um homem, todos nós fomos aceitos pelo Senhor. Por isso que pela fé nós devemos nos render ao Pai, porque Ele tem paz conosco se nós aceitarmos esse sacrifício, essa obediência de Jesus. Jesus é o Adão perfeito, o Adão que no teste do jardim foi aprovado. Lá no jardim ele foi aprovado, ele venceu, ele não foi desobediente, ele foi obediente, e essa obediência foi atribuída a nós. Nós somos obedientes em Cristo Jesus, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Tome essa palavra para a sua vida, seja mais do que vencedor, pela fé, viva as bênçãos do Senhor, seja bênção na vida de cada pessoa que estiver próxima de você, porque foi para isso que você foi chamado, para ser bênção, luz, nada pode deter você. Vá avante agora, caminha cada dia mais, lembrando que o Adão perfeito atribui obediência à sua vida. Deus te abençoe.